2. Boa noite, igreja. Como pedido da Maristela, eu estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês sobre a cura que Deus realizou na minha vida. A minha mãe foi casada com meu pai durante 4 anos. E o meu pai, ele era alcoólatra. Então minha mãe não suportou pelo fato dele bater nela. E ela ficou com medo de que isso viesse atrapalhar na minha criação. Então ela resolveu terminar com o meu pai. E como eles estavam separados, o meu pai sempre vinha me visitar. Ele não ajudava minha mãe com pensão, então na época minha mãe chegou nele e falou: para de vir visitar a nossa filha, deixa que eu vou cuidar dela e também você não precisa pagar pensão. O meu pai, ele tentou de várias formas se aproximar de mim, mas eu com medo, pelas coisas que minha mãe falava do meu pai, que ele não prestava, que ele batia nela, então eu tinha muito medo do meu pai. Então todas as vezes que ele se aproximou de mim, eu corria dele, se eu via ele numa calçada eu passava para outra. E enfim, sempre quando alguém chegava e perguntava se eu sentia saudades do meu pai, eu falava que não, minha mãe falava que eu não sentia falta, que eu não procurava por ele, o medo de me perder. Então, quando eu comecei a fazer BTM, eu tive uma aula de cura com a Maristela e ela deu alguns índices com relação à rejeição e eu me identifiquei com esses índices. E eu fiquei preocupada pelo fato de estar atrapalhando a minha vida. E foi onde eu procurei o atendimento e lá no atendimento Deus revelou coisas pra mim assim que eu fiquei chocada, porque eu imaginei que o meu pai tivesse me abandonado. Foi essa mentira que eu acreditei, a mentira de Satanás, as coisas que minha mãe falava do meu pai. E ali Deus revelou que foi eu que abandonei o meu pai, porque era eu que tinha vergonha. Ele tentou se aproximar de várias formas. E Deus, ele permitiu com que eu sentisse a dor do meu pai, a rejeição do meu pai, a depressão que ele sentia. E foi uma dor de parto mesmo. E depois que Deus, ele curou, né, essa ferida da minha alma, eu comecei, na verdade, a sentir um amor pelo meu pai. Eu comecei a sentir saudades do meu pai. E eu e a Maristela, nós oramos a Deus para que ele arrumasse uma estratégia para que eu viesse a encontrar com meu pai. Porque eu creio que essa cura, ela vai ser concretizada mesmo, ela vai ser vindada no momento que eu estiver junto com meu pai. No momento em que eu abraçar ele, no momento em que eu olhar nos olhos dele e dizer que eu perdoo a ausência dele na minha vida e pedir perdão para ele pelo fato de eu ter me afastado dele quando ele na verdade estava tentando se aproximar de mim de várias formas e eu com vergonha e eu com medo o rejeitei.